Quantos livros você leu em 2025? Eu li vários. E hoje estou aqui para falar sobre eles de uma forma descontraída e divertida, contando um pouco a minha experiência sobre essas leituras. Sejam bem-vindos ao canal Em Busca da Literatura Perdida, um lugar onde você pode conversar de maneira leve e informal sobre livros que são, para mim, as melhores coisas do mundo. Hoje, começando, de um livro muito especial que começou em janeiro, A Princesa de Cleves, de Madame de Lafayette. É engraçado quando você vai começar um ano, você fica pensando, o que eu lerei agora? O que eu irei ler? Você fica em dúvida, Eu particularmente fiquei vários e vários minutos olhando para minha estante e me perguntando o que eu deveria ler, qual livro começar. É uma espécie de grande responsabilidade que eu me autoimponho de escolher o livro correto para começar o ano. Mas não existe livro correto, não é mesmo? Existe o livro que a gente quer ler. E o livro da Madame de Lafayette me chamou muita atenção. Eu queria lê-lo e foi muito divertido. É aquele tipo de leitura de livro mais curtinho que você lê rapidamente, mas ainda assim ele te cativa muito. Um livro que se passa do século XVII na França. Como que poderia ser, Uma cultura totalmente diferente, onde a sociedade era o âmbito de tudo, a centralização de tudo. Tudo que você fazia no meio social era importante, era digno, você tinha que se portar, você tinha que se comportar, você tinha que demonstrar que era uma pessoa de respeito. E aí imagina você dentro de uma nobreza, na nobreza francesa, e você acaba se casando com uma pessoa que é boa, como foi o caso da Princesa de Cleves, mas uma pessoa que você não ama de verdade. Imagina você ficar passando dias e dias vivendo um casamento que você provavelmente não está totalmente satisfeita, mas ainda assim tem princípios morais, tem propósitos, Você tem que seguir um rumo, você tem que seguir um meio. Pense nisso. É até interessante você ter esse tipo de reflexão, porque até nos dias de hoje, muitas pessoas ainda não tomam as decisões corretas e às vezes se casam e se arrependem disso. Mas a Princesa de Cleves, ela casa por vários arranjos sociais da época, onde ela precisava seguir e prosseguir para viver uma vida em sociedade fina e requintada. Mas aí, no meio de uma dessas festas sociais, ela conhece o Duque de Nemours, que ali de verdade ela sentiu no seu coração o que é o sentimento de amar de verdade, É interessante e engraçado falar sobre isso, porque mesmo com esse sentimento real, a moral francesa era tão grande e tão importante a ser seguida, que depois de diversas situações no livro que vão desenrolando e no final, infelizmente, o marido dela vem a falecer, ela continua fiel e continua implacável, por mais que os sentimentos dela borbulhem dentro de si, porque infelizmente, para ela tem de seguir esse caminho do amor, da retidão e do propósito da vida dela moral no meio da sociedade. É um livro que começou meu ano de uma forma diferente, Geralmente eu começo o ano com calhamaços, mas dessa vez eu quis iniciar com um livro um pouco mais curto, mas ainda assim de muito interessante. Esse livro, ele basicamente assentou as bases do romance, do que a gente conhece como romance hoje em dia. Então eu recomendaria demasiadamente qualquer pessoa ler o livro da Madame de Lafayette, que é uma experiência legal e divertida e muito enriquecedora, tanto para você conhecer termos da época sociais, os conceitos morais, os pensamentos religiosos, os compromissos, as obrigações, e é muito fechado nesse círculo francês da época, burguês, nobre, Então é um livro que vai te ensinar muita coisa, principalmente se você tem interesse nesse tipo de intriga social e, acima de tudo, no moralismo francês, que sempre foi muito forte e ainda prosperou por muitos e muitos anos, e em vários outros livros também, que inclusive um deles eu irei falar em breve. Mas eu recomendo bastante esse livro, é bem divertido e iniciou meu ano com o pé direito. O próximo livro em questão é um livro muito complicado, é um livro que ele me atraiu pela sua capa, pela edição antiga que eu adquiri, mas que ainda assim fez parte de alguns dias do meu início de janeiro também, logo após da Princesa de Cleves, e o livro é O Santuário de Faulkner. É difícil de falar sobre esse livro, É um livro que foi muito complicado para mim ler, porque a escrita do livro, ela é muito, na minha opinião, crua, ela é um pouco direta, ela não tem muito bordado, parece que ela é diferente,
Não parece que eu estou lendo um livro, se é assim que eu posso dizer. Parece que eu só estou conversando com alguém e lendo um relato. Um relato muito triste, né? Porque o livro conta a história da Temple, que é uma estudante universitária que se envolve com pessoas ruins e acaba indo para um lugar ruim, sofre diversas coisas de homens muito ruins, como o Popeye, né, que é o antagonista do livro. Nessa primeira parte do livro, né, onde ela sofre diversos tipos de violência e mesmo com isso tudo ela não consegue buscar ajuda, não consegue transmitir isso. O início do livro é muito desconfortante, porque a história simplesmente te lança naquele meio ali de vários personagens estranhos, no sul do Mississippi, numa casa toda estranha, velha, comportamentos estranhos. É muito desconfortável, é como se você estivesse vendo um filme onde você sabe que todo mundo vai morrer, mas mesmo assim é muito desconfortável de você assistir, né? E essa foi a sensação que eu tive com o Santuário nessa primeira parte, porque acontece coisas horríveis, violência puríssima e muitas coisas ambíguas que a gente não conhece. O livro ele parece que tem esse propósito de tipo assim, você vai ler, você vai ver como que funciona a situação, mas você não vai entender nada. Você não vai entender nada, porque é assim que são as coisas. Você tá vivenciando ali, você tá presenciando como um observador coisas terríveis acontecendo e mesmo assim você prossegue. Você prossegue, lendo e tendo a sua mente torturada e sentindo um pouco de raiva por algumas atitudes passivas, algumas outras coisas absurdas que vão acontecendo, enfim. Foi um livro bem difícil de ler esse ano, foi bem difícil. Tanto que ele tem outra parte dele, né, que é a parte que já foca mais no outro protagonista, que é o Horace, que é um advogado também que tenta lutar pela causa, e ele percebe como que a justiça é falha, é corrupta, ela tenta simplesmente encerrar logo o caso. A própria vítima, né, que é a Temple, ela mente no tribunal, as coisas vão acontecendo de uma forma tão desconfortante, acusa uma pessoa errada é condenada, então é muito obscuro, é um livro muito obscuro, né, por mais que a edição da Abril aqui ela seja muito bonita, é um livro muito obscuro que confesso que eu não sei se eu consegui entender o propósito real do livro, mas eu consegui sentir muito esse desconforto, essa agonia de você estar lendo algo que você não pode mudar, você vê personagens agindo de uma forma que você não pode falar pra eles agirem diferente. É muito frustrante. O livro termina dessa forma crua, né? Essa forma cinza da humanidade, meio desesperançosa, né? Meio todo mundo termina o livro quebrado, cada um vai para sua vida normal, os que sobraram, e simplesmente fica esse ar de nebulosidade e frustração na leitura. Mas ainda assim, eu acho que é um livro que merece ser lido. E com certeza, se você tiver uma interpretação diferente, me conte, porque quero muito aprender mais sobre esse livro e entender mais o contexto que Faulkner passa, porque livros americanos eles são muito contextualizados à sua época, ao seu país, então às vezes algumas coisas ficam nebulosas mesmo com um pouco de pesquisa e estudo. Mas ainda assim, é um livro muito interessante que eu tenho aqui. É fantástico, fantástico. Eu recomendo bastante. O próximo livro da lista é O Idiota, de Dostoiévski. Um bom leitor com certeza conhece Dostoiévski, um dos maiores escritores, um dos maiores romancistas de todos os tempos, famoso por vários livros como O Próprio Idiota, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, enfim. É uma série de infinidade de coisas maravilhosas que você pode adquirir lendo Dostoiévski. E esse livro aqui foi uma grande surpresa porque ele foi lançado pela editora do Clube de Literatura Clássica no mês de janeiro. Então ele chegou e eu já falei, preciso lê-lo, porque eu já li Dostoiévski antes e ele tem muito a nos ensinar. Assim como nesse livro, né, que a gente tem o nosso grande príncipe, que todo mundo trata ele de uma forma ruim depois que ele volta do sanatório onde ele estava, né. Ele tem uma atitude meio estranha, as pessoas à sua volta, os nobres ali que convivem com ele, tratam ele de uma forma como se ele fosse um doente, como se ele fosse uma pessoa muito debilitada, né, uma pessoa especial. E eles tratam ele no livro todo com muita ironia, com muita manipulação emocional e muita manipulação psicológica, né. E mesmo no momento em que ele se torna rico com uma herança inusitada, as pessoas, algumas mudam, algumas outras não, outras fazem você passar muita raiva. Muita raiva. Tem gente que tenta fazer de tudo pra conquistar aquilo que é do príncipe e ele simplesmente tenta conquistar a amada que ele tanto buscou no livro. É engraçado porque é trágico. É muito trágico. Porque essa mulher, Anastácia, né, que é uma mulher de espírito muito livre, que também vive de forma independente, muito misteriosa,
vai pra cá e pra lá com os rapazes que seguem ela, dá festas. E vários personagens muito interessantes que você deveria ler e entender, né? Porque Dostoiévski, ele é muito mais sentido e compreendido do que falado. É muito difícil até pra mim expressar esse tipo de coisa, porque os personagens são muito bons mesmos, e tem vários propósitos deles, né? Então, falando de forma geral, assim, informal, é um livro que nos ensina muito a ver esse tipo de situação, né? Como que a bondade do príncipe, né? Que é um protagonista ali que busca a pureza, busca a bondade, ser bom com todos. Num mundo repleto de destruição, de egoísmo, de maldade, de trevas, talvez não seja o ideal, né? E ele foi até o fim dessa forma, uma pessoa que tentou ser bom com todo mundo, inclusive com quem enganou ele, com quem maltratou ele, de todas as formas negativas possíveis, e das pessoas que trataram ele de mal, tentaram assassiná-lo, como ganha. E ele, acima de tudo, tentou se manter puro e bondoso, né? Quase como uma figura religiosa. E é um livro que nos ensina a ter esse ponto de vista, né? Essa visão de que, às vezes, a pureza no mundo tão ruim, ela é infuncional, ela não é eficiente, ela não é arrebatadora como deveria ser, né? E o livro, pra mim, foi muito repleto de comiseração, né? Você sente tristeza pelo príncipe do início ao fim, você sente raiva de alguns personagens que vão tramando coisas e vão falando coisas, e a falsidade que até as crianças têm com o príncipe e as pessoas que tratam ele em volta é muito triste. É muito triste você ver a humanidade daquela forma nua e crua que ela é. E isso lá na Rússia do século XIX. Então é uma coisa que sempre esteve presente na humanidade, né? Essa maldade, esse egoísmo, todos esses sentimentos que nos faz ambicionar às vezes por algo que nem é nosso, fazer coisas ruins. Então, Dostoiévski é Dostoiévski. Leia o Idiota, é fantástico. É um livro que com certeza vai ser muito difícil por ser um calhamaço, vai ser complexo. Os nomes em russo são complexos, são difíceis de você memorizar, e até pra mim, que li ele já faz quase um ano, ainda é difícil lembrar de todos os nomes, mas ainda assim é um livro que eu li e que ficou comigo por praticamente um mês, e foi uma excelente leitura, uma leitura gratificante. E tenho certeza que um dia eu relerei ele, porque livros assim você deve reler para você entender outros contextos, outras formas. Então leia. O Idiota de Dostoiévski também é fantástico. Falando agora sobre paralisia moral, nada melhor do que Os Cadernos de Subterrâneo, também do Dostoiévski, que eu li logo em seguida, porque Dosto é inspirador e Dosto nos transforma. E é um livro que eu acho que qualquer leitor que tenha uma certa experiência, ele se reconhece um pouco nesse tragicismo, essa forma que o protagonista do livro pensa. O livro é dividido em duas partes. A primeira, que é o monólogo dele, né, a dissertação, o ensaio que ele faz, falando sobre o homem racional, falando sobre a autossabotagem, a humilhação, como que o homem é. Ele critica tudo, todos, a vida, a humanidade, o ser humano, tudo que ele puder criticar, ele critica, porque ele em si, né, é um homem trágico, é um homem que vive dentro de um subterrâneo psicológico, né, ele vive preso nas trevas do seu próprio pensamento, ele vive retraído, ele vive procurando esse autossabotamento, porque a vida não tem propósito, não tem significado, as coisas são simplesmente as coisas, e no momento que ele tem a oportunidade de ter um contato humano, né, a gente tem um leve resquício ali de uma personagem feminina que poderia talvez transformar a vida do nosso grande sofredor. Ele destrói tudo, ele é cruel, ele sente prazer em ser cruel, ele chega a sair de fora mesmo dos nossos âmagos, ele tenta de tudo para destruir essa relação que ele mal consegue construir, e ele gosta da crueldade que ele sente, ele gosta dessa condição humana que ele transmite. Ele é calculista, ele pensa friamente, né? Ele gosta de sentir determinadas situações e gosta de sentir sentimentos em determinadas situações. Ele gosta de se humilhar, ele gosta de sofrer, ele gosta de sentir. É um livro muito impactante, porque você consegue entender um pouco dessa psicologia humana, porque às vezes nós mesmos sentimos coisas, pensamos coisas, queremos coisas, às vezes tentamos modular nossa realidade por meio disso, a gente tenta fazer de tudo para tentar sentir aquilo, e talvez a gente nem percebe os nossos arredores, às vezes ficamos
tanto tempo preso dentro da nossa cabeça e dos nossos pensamentos obscuros que às vezes não conseguimos enxergar muito os arredores, né? O próprio protagonista do livro arruma briga, ele apanha, ele gosta de sentir esse tipo de sentimento e isso ele utiliza como combustível para se autodepreciar ainda mais. O Dostoiévski, ele aprofunda nessa psicologia autodepreciativa, obscura, que transmite toda essa névoa pro leitor. É um livro que é difícil de ler, ele é muito complexo, principalmente na parte do ensaio do livro. É um ensaio que você tem que ler com muita calma e tentar entender as ideias do protagonista, e mesmo assim talvez você saia com muito mais dúvidas do que quando você começou o livro. Mas é um livro, acho que muito necessário para entendermos um pouco do ser humano, de como que algumas coisas que sentimos e pensamos são naturais em todos os seres humanos. Todos nós somos assim, somos pensantes e às vezes podemos tender a esse tipo de escuridão. E às vezes talvez nós mesmos somos o culpado por nossas situações e nossos momentos e as nossas causas, os nossos relacionamentos, a nossa vida em sociedade. É interessantíssimo. É interessantíssimo, é um livro que também fez parte do meu 2025 e foi impactante, foi inesquecível. Agora saindo um pouco dessa nebulosidade, falando um pouco agora sobre Portugal, falando sobre os Maias de Eça de Queiroz. Para mim, o Eça é o Machado de Assis de Portugal, né? Ele escreve romances interessantíssimos e aqueles romances que você consegue se atrelado e ele te suga pra você ler cada vez mais. E não porque ele é só um romance que tem o Carlos, que tem a Maria Eduarda, que tem personagens super legais. Tipo assim, é um livro que ele te ensina, ele te mostra a decadência da nobreza. Lá na Madame de Lafayette, né, na Princesa de Cleves, a gente vê uma sociedade tão estruturada, tão nobre, tão elitista. Aqui a gente já vê essa nobreza decaindo, a burguesia cada vez mais se acendendo, né, nesse século XIX, quase 20, né, nessa transição do mundo onde a burguesia, o comércio, tudo começa a explodir, o capitalismo ele começa a se elevar e a gente vê que os nobres eles já não têm essa participação tão grande, as pessoas ainda tentam falar sobre eles, conversar sobre as importâncias e a gente vê no livro que os nobres nada mais são do que pessoas já em decadência, que conversam com um, conversam com o outro, publica coisa em jornal, tenta conquistar pessoas no meio político, tenta transmitir seus ideais e no meio disso tudo, né, toda essa informação que o Eça vai nos transmitindo sobre essa Portugal em decadência. A gente tem esse grande romance, né, do Carlos Eduardo com a Maria Eduarda, né. É muito interessante porque a gente tem essas várias quebras, tem vários personagens muito legais, como o João da Ega, né, que eu tinha esquecido do segundo nome dele, que era o Ega, então dei uma olhada na sinopse do livro. Existem personagens, o João da Ega, ele me lembra um personagem muito bacana, que é o Sr. Micawber, do David Copperfield, não de propósitos, né, mas eles são personagens que às vezes você pode gostar mais dele em si do que dos personagens principais. E a história é muito interessante, né? Porque o Carlos, ele é um nobre ali, né? Ele é um burguês que vive uma vida confortável, ele tenta seguir a sua carreira, né, no trabalho, mas ele se entendia do trabalho dele, ele tenta se identificar com vários grupos, né, culturais de Portugal, junto com o João da Ega, com Damaso também, que é um personagem que aparece, veio na memória. Ele vai tentando se encontrar na sociedade, né, portuguesa. Mesmo quando ele conhece a Maria Eduarda, ele fica obsessivo por esse amor, né? Ele ainda assim tenta se encontrar, se buscar, né? Entender o papel dele na sociedade, o propósito dele. Além dessa busca, né, incansável, insaciável por ter a Maria Eduarda para si, o que tem um excelente plot twist no final do livro, recomendo ler. Ele tenta buscar esse propósito, né? É um livro que nos ensina muito e a escrita do Eça é sensacional. A escrita do Eça é sem igual, é inigualável para mim. Eu acho que, como eu disse, né, ele é um Machado de Assis de Portugal. É uma leitura tão fluida, tão gostosa, as informações são boas, até os ensaios, as dissertações, quando o Carlos se reúne com o João, com o Damaso, se reúne com o pessoal mais filosófico, assim, um grupo de amigos dele, e começa a falar, né, sobre as causas, sobre os jornais de Portugal, sobre a decadência de algumas pessoas, de algumas pessoas muito importantes, muito politicamente importantes, né? Eles vão conversando, vão filosofando, tem partes que possuem poesias, e tudo isso é tão
tão satisfatório. É como se você estivesse absorvendo o livro pelos seus poros, assim, na sua pele, né? O livro, ele vem sendo absorvido de maneira gradual e é muito gostoso. É um livro que parece muito grande, né? Porque a versão que eu tenho aqui é pocket, mas você lê ele em 2 semanas, 3 semanas aí tranquilamente, se você realmente gostar, como eu gostei. É um livro fantástico, né? Que me incentivou a continuar lendo o Essa de Queiroz e quero continuar lendo vários livros dele, assim como o do Machado de Assis, que eu continuo lendo vários títulos diferentes, né? Porque bons autores merecem ser lidos em várias obras, né? Que cada obra do autor, né, tem algo diferente a se dizer. E Os Maias de Essa de Queiroz não seria diferente. É outro livro que, como todos os outros que passaram, eu recomendo fortemente. O próximo livro em questão é sobre um autor, né? Um autor que se tornou um dos meus favoritos desde 2023, quando eu li Tom Jones, né? E esse autor é o Henry Fielding, um autor inglês que, nossa, pra mim é um dos meus romancistas favoritos. Não tem escrita tão divertida, tão cômica, tão séria, tão filosófica, tão completa pra mim quanto a de Henry Fielding. Ele escreveu Tom Jones, eu tenho 2 volumes dele aqui atrás, é inexplicável. E Joseph Andrews não seria diferente, né? Joseph, ele é um criado de uma casa onde ele é assediado pela dona da casa e passa um bafafá danado que a mulher quer o Joseph pra ela, se ofereceu em casamento pra ele, só que ele ama outra menina lá, que também é uma criada da casa, que eles expulsam, o Joseph também é expulso, e acaba que o nosso pastor, né, o icônico Abraham Adams, que o Henry Fielding tem esse costume de botar personagens muito divertidos além do protagonista. O protagonista aqui, o Joseph, ele é muito interessante na forma construtiva que ele é proposto, mas o Abraham ele é cômico demais, ele passa por diversas situações à la Dickens, né? Porque Henry Fielding é predecessor de Dickens, então acho que o Dickens deve ter tido assim, um pouco de influência do Henry Fielding, porque tem vários momentos cômicos onde ele entra em brigas, ele se espatafalha no chão assim, ele cai num monte de cocô de porco e ele tenta ajudar o Joseph de todas as maneiras possíveis, e ele tem uma moral muito ambígua, religiosa. Às vezes ele quer fazer o bem, às vezes ele quer seguir a religiosidade, mas ele tem que usar os punhos para poder resolver algumas coisas. Mas ele é um ótimo pai, né? Essa visão paternal pro Joseph, porque ele tá sempre ali para ajudá-lo, e é um livro muito, muito legal, muito divertido, né? Eu achei ele mais engraçado do que Tom Jones. Tom Jones também tem umas partes engraçadas, mas é um livro que tem muito, é um livro maior, né? Então ele tem mais tempo para dissertar histórias paralelas, contar relatos, né? Não que Joseph Andrews não faça isso. Joseph Andrews também tem várias micro histórias dentro da história principal, e eu amo isso, amo como que o universo é expandido e no final eles se ligam, né? De alguma forma ou de outra. Ou talvez só seja uma história para contar uma moral, ensinar alguma coisa pro leitor, mas é um livro muito, 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 muito bom. Esse livro que eu tenho aqui é uma versão enorme e ele tem várias ilustrações que vou mostrar aí, né, no vídeo. Ele é muito legal mesmo e cheio de notas de rodapés. Ele tem um prefácio que é um estudo também sobre o Henry Fielding, sobre esse livro. E eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre ele, porque é um livro muito especial existe um tipo de livro, como o Joseph Andrews é pra mim, que você lê e quando você termina de ler você se entristece porque o livro acabou. É como uma sensação de você ver uma série muito boa, você vê algum filme inesquecível. Pra mim, a literatura também me transmite esse tipo de sensação. Eu acabei Joseph Andrews e fiquei triste. Eu queria ler mais, eu queria entender mais, eu queria ter mais da história, mas a história tem um início, um meio e um fim. E Joseph fica com a Fanny, consegue se casar, né, naquele padrão de final de história muito legal, mas tem umas resoluções muito engraçadas com a patroa que queria o Joseph pra ela, cenas muito cômicas com outros personagens, e é um livro tão divertido que é um livro que não te impõe nenhum tipo de filosofia, não te impõe nenhum tipo de moral totalmente muito profunda. É um livro que vai trabalhando com você a história, vai te colocando na ambientação, vai te fazendo rir, vai te fazendo refletir também, porque o livro tem partes muito interessantes de relatos de outros personagens que não sejam os principais. Então é uma recomendação fortíssima, fortíssima mesmo. É um livro que vai ficar marcado e valeu muito a pena lê-lo nesse 2025. E agora falando, né, sobre a transformação que um livro fez, né, em mim. Existem livros que você lê, que você descobre assim por acaso, ou você vê na internet, você vai vendo, né, e simplesmente, bum, você fala, vou ler. E quando você começa a ler, você fala, caraca, por que eu não li isso antes? Isso aqui é fenomenal, é inesquecível, é esplêndido, é completamente transformador. E pra mim, Marcel Proust faz esse trabalho muito bem. Estou falando de Em Busca do Tempo Perdido,
Eu li 2,5 livros por enquanto, dos 7 volumes que foi publicado. É um dos maiores romances já escritos. E pra mim, Proust, do nada ele apareceu lá em cima na minha lista de top autores incríveis, top autores fantásticos, porque ele trabalha com uma coisa que sempre ficou muito no meu íntimo, que é essa valorização da memória. A gente tem esse conceito durante a vida, né, sobre valorizar o tempo que a gente tem, a fazer as coisas simples, fazer as coisas complexas, aproveitar cada momento, né, mas existe essa sensação mais específica que até o Proust faz, né, tomando um gole de chá no início do livro, que é o prazer de relembrar memórias. O primeiro livro, né, No Caminho de Swan, ele é um livro sensacional, porque Proust, ele não escreve aquele livro que vai te dar vários personagens assim, pum, e a história é isso, a história é aquilo, a história é isso. Não, você vai entender um pouco da infância do protagonista, você vai voltar lá em Combray, na França, e sentir as sensações do protagonista quando ele era criança, o medo dele de ficar sozinho, sua saúde frágil, a sua leitura excessiva de livros dentro de casa, as poucas vezes que ele saía, como que é gostoso você ver as descrições dele quando ele saía para caminhar com a mãe, com a avó, como que ele descreve a simplicidade da vila onde ele vivia, como que era bonito ver o pôr do sol refletindo na capela da igreja da cidadezinha dele ali, como que ele descreve as paisagens, como que ele descreve o sentimento de você estar vivendo ali. O livro é muito complexo, é bem difícil, é um livro que vai exigir do leitor o seu esforço, a sua compreensão. É um livro que você não pode ler continuamente assim com esse propósito de vou ler um livro do início, meio e fim. É um livro para você fechar os olhos, você sentir no completo silêncio, ler cada frase, cada parágrafo e como se você estivesse mastigando e engolindo assim, sentindo aquele prazer de ler, de sentir as memórias do protagonista. Porque isso, para mim particularmente, me fez despertar as minhas memórias. Você lê o desenvolvimento do protagonista, né? Porque o livro nada mais é do que a relembrança, a rememória do protagonista, da sua infância, do seu crescimento. Tanto que isso é desenvolvido A Sombra das Raparigas em Flor, que é onde o nosso protagonista ele já sai de Combray, começa a conhecer pessoas, a sociedade francesa, já da Belle Époque, já, né, quase no século XX, aquela decadência francesa, já conhecendo um pouco das pessoas, dos burgueses, dos jantares, mas tudo isso pode parecer um pouco clichê, né, de certa forma, porque muitos livros tratam sobre a sociedade francesa. Mas o Proust, desde o Caminho de Swan até As Raparigas em Flor, ele evolui o personagem dele, ele constrói dentro de nós, leitor, né, nós, pessoa, leitor. Ele constrói as memórias, não do protagonista, mas a nossa. Ele nos faz sentir as nossas próprias memórias, lendo as dele. Você com certeza vai lembrar da sua infância, de momentos que você teve com pessoas especiais, de momentos simples em que você poderia estar sentado na calçada da sua casa, na rua, e ver um carro passando, ver um passarinho pousando na fiação elétrica, e você sentir diversas coisas, isso te dá um gatilho para te levar para outro lugar, para outra lembrança, e isso comigo funciona muito, porque eu adoro pensar, eu adoro ter essa rememória, né? Então Proust, ele trabalha com isso de uma maneira que é inesquecível para mim, é bonito de uma forma que dá até vontade de chorar às vezes, não porque é triste, mas porque é um tipo de livro que consegue transformar o leitor que o lê de forma cuidadosa e, sabe, absorvendo o livro pelos poros da pele. É difícil explicar essa situação, né? Esse sentimento que eu sinto dentro de mim. É muito particular, né? Eu acho que cada um vai sentir algo diferente. E eu ainda tô nesse caminho, né? Eu agora estou lendo o terceiro livro, né? No Caminho de Guermantes, onde o protagonista já tá um pouco mais velho, já sofreu algumas desilusões amorosas, conheceu um pouco o sentimento do que é uma mulher, do que é um relacionamento, do que é viver em sociedade. É engraçado que todos esses tópicos, todos tão humanos, né, que vamos vivenciando na nossa vida, aprendendo sobre romance, sobre a maturidade, sobre a adolescência, sobre a sociedade, tudo isso são temas que todos nós passamos na nossa vida de formas diferentes. Mas Proust, ele consegue te trazer ali, fazer você sentir tipo, caraca, olha isso aqui que eu tô te descrevendo. Te lembra alguma coisa? Você sente alguma coisa lendo isso aqui? Particularmente pra mim eu senti infinitas coisas e relembrei diversos sentimentos que foram inesquecíveis pra mim. Então eu recomendo muito ler. Olha que eu nem acabei de ler ainda, né? Li outros livros, né? Fui dando algumas pausas porque a escrita de Proust é difícil, porque ela é uma homenagem, né? É um trabalho pra memória. Pra mim é a melhor obra que eu já li até hoje em relação a memórias, em relação a relembrar sentimentos, sensações, aquele momento que você fecha os olhos
e pensa e sente. Pra mim, Proust faz isso de uma maneira surreal de linda, e meu coração ele palpita todas as vezes que eu lembro de momentos do livro. É mágico, e eu espero poder terminar o caminho, né, de Guermantes, terminar os 7 livros, conhecer a vida do protagonista, mas não só isso, né? E eu espero me conhecer melhor, espero conseguir valorizar mais os sentimentos, as memórias, e espero ainda mais poder mergulhar nesse universo, que também tem muitas tramas de pessoas ruins, traições e brigas sociais e mistérios, e às vezes um pouco de humor ali, um toque ácido de humor, muito ensinamento político e social histórico da época também, que por mais que possa parecer difícil, se você pausar sua leitura, ir lá naquela IA que todo mundo usa hoje em dia, ou no Google mesmo, dar uma pesquisada para você se inteirar melhor, vai fazer sua leitura ser diferente. É sensacional. Proust é sensacional. Provavelmente, quando eu terminar de ler todos os livros, eu sou suspeito de falar, mas talvez ele consiga ultrapassar Charles Dickens, que é o meu autor favorito até então, né? Mas Proust, ele conseguiu me tocar de uma forma que ninguém conseguiu até hoje. E eu espero que ele continue tocando nos próximos livros. Em Busca do Tempo Perdido, com certeza é um monumento histórico da humanidade. Agora, falando um pouco sobre a moralidade francesa, mais uma vez, né, que sempre está presente aí nos séculos, não só na França, mas na humanidade toda, nossos conceitos morais e éticos. Vamos falar agora de um amor impossível. Um professor chamado Saint-Preux, que dá aula para uma jovem e bela moça chamada Júlia, e eles acabam se apaixonando, mas pelo fato de eles serem de castas diferentes, de hierarquias diferentes, ela da nobreza, ele da burguesia baixa, eles terão que lutar por um amor quase impossível, um amor que talvez nunca se concretize. Escrito por um filósofo muito famoso, uma obra não conhecida dele, não muito falada aqui no Brasil, Júlia, ou a Nova Heloíse, de Jean-Jacques Rousseau. É um livro que é muito difícil, particularmente para mim foi difícil de encontrar esse livro físico, então deu um trabalho para mim encontrá-lo. Procurei por anos e achei uma pessoa vendendo. Eu creio que seja um facsímile, porque o livro é todo branco e parece que ele foi copiado da versão original. Mas bem, é um livro interessantíssimo, né, que além de explicitar todo esse amor impossível, o Rousseau ele explicita a moralidade humana, a virtude, a pureza da virtude, a forma como devemos sempre seguir a virtude, ter a virtude e ser a virtude. A Júlia é um reflexo disso. Ela é uma garota pura, uma garota que, por mais que ela tente quebrar um pouco desses problemas, né, dessa causa social e cultural que ela vive, para tentar amar o Saint-Preux, ou tentar convencer os pais dela, que não de forma alguma deixariam ela casar com uma pessoa de hierarquia inferior, ela é essa pureza, ela é a mulher que sempre é moralmente certa, moralmente virtuosa, é uma mulher que sempre vai buscar fazer o bem e fazer o certo. E o livro é um romance epistolar, né? São trocas de cartas entre os dois personagens, mais alguns pro lado de fora, né? Alguns personagens mais secundários. E o livro ele trata-se basicamente disso, né? Desse romance impossível, só que tratado nesse viés de virtude extrema, onde a Júlia é virtuosa ao extremo, o Saint-Preux às vezes cede pro seu lado mais humano e desejoso de tê-la, de possuí-la, e acaba que várias consequências pesadas vão ocorrendo e eles vão passando por diversos problemas, e o pai dela descobre e ele quer casá-la com um amigo dele da guerra, ou seja, um homem muito mais velho que ela. Enfim, né, aqueles problemas sociais que a gente está acostumado a ver muito em série, novela. Ele também é descrito aqui, não é uma história assim complexa, mas ela é desenvolvida e desenrolada de uma forma muito complexa. Porque, né, o Rousseau era um grande filósofo, então ele tinha muito que falar sobre a virtude, sobre a moralidade. Não que talvez esteja tudo completamente certo ou tudo completamente errado, mas o livro é interessante porque ele é um estudo humanitário, né, um estudo completamente humano sobre o que a gente segue, o que a gente faz, nossos ideais, o nosso propósito de vida, como que a época em que a gente vive pode nos moldar, a nossa cultura em volta pode nos moldar, a pressão dos nossos pais pode nos moldar. Enfim, infinitas possibilidades diferentes que podem ocorrer
nossa vida, como ocorreu na vida da Júlia, fictícia. E é um livro muito interessante. Ele é bem grande mesmo, né? Um livro com quase 800 páginas. É um livro que tem uma leitura difícil. O Rousseau, ele faz muitas paradas, muitos ensaios. Ele aproveita as cartas para expressar as suas opiniões, por horas, às vezes com Júlia, outras vezes com Saint-Preux. Eles vão debatendo conceitos de honra, conceitos de virtude, conceitos de bondade, estudos sobre povos que eles vão conhecendo em pequenas viagens que eles fazem individualmente. Enfim, o livro é fantástico e interessantíssimo. Eu acho que é um livro que você tem que estar preparado e tem que entender que não é um romance, né, conforme a gente já conhece como vários outros livros de romance clássicos, mas é um livro que é um ensaio mais virtuoso e filosófico do que um romance em si, né? Parece que o romance é usado como plano de fundo para Rousseau expressar suas ideias. Ainda assim, se você estiver interessado, boa sorte na procura desse livro, porque foi bem difícil de achar. Eu tive que achar uma versão usada ainda, tadinho. Então, independente disso, é fantástica a leitura. Isso aqui é um livro fantástico. Os Deuses Têm Sede, de Anatole France. Um livro muito bacana também, de outro francês. Os franceses escrevem muitos bons livros, né? Mas falando agora sobre esse livro aqui, né? Revolução Francesa, o sonho do oprimido é ser o opressor. Gamelin, né? Nosso protagonista, ele sonha em participar da Revolução, apoia a causa. Ele é um pintor que depois ele vira um juiz da Revolução. Ele manda um monte de gente pra guilhotina. Às vezes ele deixa muito mais o lado dele humano, né? O lado dele fervoroso, de querer participar de uma causa, de fazer parte de uma causa. Ele faz isso acontecer e toma diversos tipos de decisões precipitadas e vota a favor de absurdos. E no meio disso, ele tem uma mãe para cuidar, precisando de dinheiro, a França passando muita necessidade, os pobres morrendo de fome, tentando viver uma paixão com uma moça que só queria que ele fosse um rapaz mais tranquilo e vivesse uma vida tranquila. Infelizmente é um livro trágico, infelizmente é um livro que traz toda à tona essa vontade humana de fazer justiça, né? Mas o que seria fazer justiça? A justiça é aquilo que vemos com nossos olhos, aquilo que nós pensamos ser o certo. É muito ambíguo, né? Talvez o que eu ache certo, você não ache certo. Então é muito complicado, né? A gente sempre tenta... A humanidade sempre tentou, né, durante os séculos, achar uma padronização de normalidade, de senso comum, que sempre se altera conforme o tempo, a necessidade e a evolução, né, humana, para encontrar um bom senso ali, né, uma linha tênue que ainda é variável do que é certo e o que é errado. Gamelin fez o que ele fez porque ele achava certo. Teve que pagar consequências, infelizmente, porque, infelizmente, nem todos concordam com todos. Por isso que o mundo é fantástico e diferente. Mas é um livro ambientado na Revolução Francesa, é muito interessante, o Anatole France escreve muito bem. Primeiro livro do autor que eu tive contato, quero conhecer mais sobre o trabalho dele, né? E é um ótimo estudo, principalmente que, né, a gente vê muito nas escolas aulas sobre a Revolução Francesa. Nada melhor do que um livro também para instigar você mais ainda a conhecer os processos, os júris, os ideais de cada lado, um pouco da situação política da França na época e entender como que o pessoal era fervoroso e queria porque queria fazer algo, mudar a pátria, nem que seja por sangue. E assim foi feito. E, né, hoje em dia muitas das coisas do mundo são o que são por conta da Revolução Francesa, por mais obscura e sangrenta que ela tenha sido. Mas bem, Os Deuses Têm Sede de Anatole France é incrível, incrível, eu recomendo demasiadamente também. Agora falando sobre um livro diferente, um livro pouco conhecido também. Não sei se você já ouviu falar de Neva, de Miguel de Unamuno. Esse foi um dos últimos livros que eu li em 2025, uma proposta um pouco diferente. Um livro diferente, né? Um livro onde o próprio autor conversa com o seu personagem. O seu personagem, ele tem consciência de que foi criado, né? Temos o nosso personagem principal que busca conhecer uma mulher muito bonita que ele viu na rua e ele tenta se aproximar dela das formas mais rápidas e ansiosas possível, porque ele é uma pessoa que vive sozinho, perdeu a mãe, a vida dele é um ciclo assim que vai se seguindo e se repetindo, e ele tenta buscar um significado para ela. E o nosso protagonista, ele encontra essa moça, consegue conhecê-la e percebe que ela é uma mulher já mais livre. Um livro do século XX, né? Um livro que já tem as ideias mais modernistas. A mulher, ela tem as suas vontades, tem os seus namoricos, ela tem tudo que ela sempre deveria ter tido.
mas expressado de uma forma muito poderosa. E a liberdade dela assusta um pouco o nosso protagonista. Ele sente-se chocado com algumas coisas, a família dela também não entende toda essa situação em que ela expõe o protagonista, e ele é aquele clássico homem do século XIX, ganhou uma herança boa, não precisa trabalhar, tem um dinheiro bom, e tenta procurar nas ideias, na cultura, na sociedade, um motivo de continuar andando pro lado e pro outro. E o livro é muito interessante, né, que chega numa parte do livro que as coisas não são da forma que ele queria, e ele começa a sentir essa consciência e querer só destruir tudo e se suicidar, mas o próprio autor não quer permitir isso, e ele tem um debate muito intenso no livro entre autor e personagem, é muito interessante. Tem outros personagens que enriquecem muito a trama também, e é um livro diferente. É um livro muito diferente e Augusto, nosso protagonista, ele é um homem que já demonstra, né, um pouco desse modernismo na minha visão do início daquela fragilidade psicológica da era moderna, né, de toda essa evolução desenfreada das tecnologias, da sociedade, tudo mudando muito rápido, tudo ficando muito obscuro. O ser humano, né, sempre começando a ter essa ansiedade interna e psicológica e todo esse processo de a nova adaptação para um novo mundo, né? Então é um livro muito interessante que demonstra, né, um pouco dessas novas características, né, que vieram agora desses escritores mais modernos, né? É interessante. É um livro que com certeza eu recomendaria se alguém me perguntasse. É um livro diferente, é um livro curto, ele é pequenininho, dá pra você ler ele em uma semana aí tranquilamente, então eu recomendo muito mesmo. É um livro que pode ser diferente pela proposta que ele apresenta, ele pode te ensinar algo, mas acima de tudo, acho que é interessante a gente avaliar e estudar o Augusto, estudar a heroína do livro também, que é muito interessante. Ela é muito independente com suas ideias e sempre buscando fazer mais e buscar mais e prosseguir. Então é fantástico, uma recomendação com muito valor. Agora falando sobre um livro um pouco polêmico, né? Um livro que, de acordo com o que eu pesquisei na internet, que pode estar errado também, né? O que é uma informação mal passada? Mas a gente reproduz um pouquinho das informações, falando agora sobre Fanny Hill, de John Cleland. Dizem que esse é um dos primeiros romances eróticos que existiram, né? Um livro muito antigo, um livro que conta a história de uma garotinha que perdeu os pais no interior da Inglaterra e tenta ir para Londres ganhar a vida e viver a vida. Uma garotinha de 15 anos que infelizmente é acolhida por uma moça que chama ela para viver na sua casa, onde tem várias outras meninas. E lá a Fanny descobre que ela teria que trabalhar para estar ali, e era um trabalho digno, um trabalho justo e que todas as meninas adoravam. O restante já fica óbvio, né? Ele é um livro bem obscuro, assim, ele tem muitos detalhes. Eu acho que eu nunca li um livro clássico assim, né? Um livro tão antigo, tão antigo assim, ele expressar tão abertamente algumas coisas, tanto que o livro foi censurado na época. Deu um baita problemão, porque ele teve muita expressão de crueza, né? Ele expressa nos momentos que a Fanny tem que trabalhar lá no prostíbulo disfarçado de casa, ela simplesmente tem que fazer eras nem beiras, é complexo e muito obscuro. E isso é muito difícil de ler às vezes, né? Porque ela tem uma inocência muito grande do início do livro, ela passa a acreditar muito nas promessas dos clientes que vão lá, ela se reduz a muitas coisas e faz muitas coisas. Mas é interessante porque a gente consegue perceber que o ser humano sempre foi ser humano, sempre teve desejos, instintos, vontades inimagináveis a público, né? E o livro ele discorre, ainda que não tão explícito como poderia ser atualmente no século XXI, mas de uma forma muito exposta que você consegue entender completamente o que está acontecendo ali. E existem muitas bizarrices. Em alguns momentos você sente muita pena da Fanny. Tem momentos que parece que ela vai colapsar e ela é enganada e ela sofre. Mas o livro tem um final feliz. É um romance britânico, né? Geralmente eles gostam de ter sempre um final feliz, né? Por mais que o livro seja todo completo e banhado em escuridão e tristeza e crueldade, a gente consegue ter uma luz no fim do túnel, e eu acho isso muito bonito. Mas o livro, ele basicamente são as experiências dessa pobre menina que vai crescendo durante anos num prostíbulo e tendo várias experiências, enganações. Ela sofre muito. Aprende muitas coisas e graças à sua experiência e a forma como que ela viveu, ela conseguiu conquistar algumas coisas, e é muito bonito você ver o final do livro. Por mais que tenha acontecido essas coisas um pouco cruéis e que ninguém merece passar, e principalmente pela forma que ela foi enganada, né? Assim como outros
outros personagens do livro, outras meninas que conversam com ela e aparecem, elas sofrem muito. Então é um livro que você vai sentir muita comisseração, você vai sentir vontade de ajudar, você vai querer dar um abraço na Fanny, você vai querer dar um abraço nas outras meninas, você vai querer esganar algumas pessoas, outras você vai querer enfiar debaixo de 7 palmos de terra. Mas é um livro muito interessante. É um livro muito interessante e eu achei ele num sebo e me chamou a atenção depois que eu pesquisei um pouco sobre ele na internet. E bem, é um livro que com certeza fará parte da sua vida de uma forma diferente. Ele pode te ensinar o valor de uma vida humana, né? Como que dependendo da condição em que nós estamos condicionados, se torna algo muito triste e digno de ajuda, né? Acho que o livro, ele, não só esse livro, mas qualquer livro, ele nos ensina, os livros nos ensinam, né? Eles nos ensinam a ser pessoas melhores e mesmo você lendo um livro com esse tema, você realmente consegue entender, consegue sentir em seu coração a forma de querer ser uma pessoa melhor e cuidar das outras e desejar sempre o melhor para os outros. Mesmo que você não esteja ligado diretamente com nada disso, mas para mim foi um grande aprendizado conhecer um pouco dessa vida que mesmo lá em 1600 e pouco, 1700 e agora em 2026, as coisas ainda são as coisas, o mundo ainda é mundo e muitas coisas acontecem. E o que a gente pode fazer é tentar ser melhor com os outros. E assim, se todo mundo for bom com o outro, talvez algum dia a gente chegue numa esperança melhor. E assim Fanny Hill passa uma grande lição filosófica mesmo sendo um livro erótico. E por fim, um livro brasileiro. Com certeza, todo ano eu leio um livro brasileiro, pelo menos um ou dois. Ano passado foi o grande, o polêmico e o maioral Dom Casmurro. Será que Capitu traiu ou não Bentinho? É a questão principal que as pessoas falam por aqui, falam por ali. Interessante questão, porém, eu acho fantástico como que o livro descreve sobre a degradação mental do Bento, a forma como ele é protegido durante a infância, como a mãe dele protege ele, como que ele vai crescendo, entendendo que as coisas parecem sempre funcionar mediante a sua vontade e como que as coisas são moldadas para o bem-estar dele e como que isso vai afetando o psicológico dele com algumas coisas aqui e ali, como que ele se torna um cara desconfiado, como que ele vai crescendo como um adulto psicologicamente meio instável. E tudo isso, né, a gente não vê explicitamente, porque o livro é narrado em primeira pessoa pelo Bento, né? E quem é melhor mentiroso do que o próprio protagonista, né? Ele poderia estar falando muitas mentiras ali, a gente só tem uma visão do relato, a gente tem um relato do Bento e dos outros, a gente nunca vai saber, e esse é o charme do livro. Eu acho o livro fantástico. E pra mim, o Machado de Assis é inquestionável na literatura brasileira. A escrita dele é fenomenal. Eu acho que eu nunca senti tanto carinho por uma escrita assim. O Machado de Assis, ele parece um amigo seu que vai sentar do seu lado ali e vai te contar essa história que você lê no Dom Casmurro, no Memórias Póstumas. E assim vai indo, Quincas Borba. Você lê o livro tranquilo. Parece que você está dialogando com o livro. É uma escrita tranquila, uma escrita fácil, uma escrita engraçada. Ele consegue ser leve, ele consegue tocar nos pontos importantes, às vezes, com maior leveza que você... Você é muito astuto, né, pra você entender e pegar esses pontos, essas críticas, essas ironias. Mas os livros são tão gostosos de ler que dá vontade de fazer igual série boa. Sempre rever, todo ano, sempre rever. Então Dom Casmurro, pra mim, se trata muito mais do que traiu ou não traiu o Bento, né? A Capitu é uma personagem muito interessante também, que eu também sinto que expressa um pouco dessa liberdade, e ela é uma personagem muito forte. Eu acho muito legal como que ela sempre faz aquilo que o coração dela sente, e ela expressa aquilo em ideias, e ela conversa com o Bento de uma forma que é muito, muito bacana e diferente, né, para os livros de séculos atrás, que geralmente eles sempre idealizavam aquela mulher muito recatada e com aqueles ideais muito puritanos e todo cheio de retração, né. Mas eu gosto que o Machado também, ele deixa as protagonistas deles, né, as heroínas muito, muito, muito boas. Elas são fantásticas, elas tomam o palco em diversas partes do livro que você fica sem fôlego, você fala, caraca, Capitu, caraca, olha o que ela tá fazendo, olha o que ela tá falando, é muito louco. Assim como o próprio Bento, né, desconfiando de coisas assim. Bem, tem algumas coisas que dá pra se desconfiar, né, igual quando... aquele tal, você sabe o que eu tô falando, aquele tal sai da casa dele, já tarde da noite, quando o Bento chega, enfim, né, dizem que é um argumento perfeito pra falar que a pobre da Capitu traiu o Bento, né, mas se traiu ou não, jamais saberemos. Esse é o charme do livro. Eu acho que não é o ponto central do romance, eu acho que ele tem muito mais a oferecer, é um estudo psicológico muito interessante do protagonista, da cultura brasileira em si daquela época, né, maneiro você ler sobre o seu próprio
próprio país, às vezes sobre o seu próprio estado, a sua própria cidade. Imagina quem mora no Rio ler sobre isso, ler os bairros, os lugares que vão passando e a forma como que vai sendo descrito, a cultura brasileira e a sociedade brasileira da época é diferente, né? É muito enriquecedor. Então é um livro que eu recomendo, não só esse, leia qualquer livro do Machado de Assis, porque o Machado é indescritível, para mim é o melhor escritor brasileiro de todos os tempos e ele tem muito a ensinar em todos os livros dele. E eu não li todos, quero continuar lendo, quero ler Helena, eu tenho que ler vários outros livros dele, tem Esaú e Jacó também, que eu tenho aqui na minha estante e não li ainda, mas eu vou ler, isso com certeza. E bem, esse foi meu 2025, né, em relação a livros, todos clássicos, meus amores, minha paixão de vida, muitos livros diferentes, né, muitos livros com propostas diferentes, e eu espero que com essa breve explicação, né, de cada um, de uma maneira descontraída e informal, espero que isso tenha cativado o seu desejo de ler. Mas a proposta aqui, o propósito é esse, né, instigar você a ler e a conhecer ainda mais a literatura. E pode ter certeza que mais e mais falarei sobre vários outros livros por aqui, porque temos que buscar a literatura perdida, temos que resgatar essa ânsia de leitura, temos que incentivar cada vez mais os nossos próximos a ler, a conhecer. Quanto mais aprendemos, melhores pessoas nós somos. Quanto mais lemos, mais conhecemos, mais entendemos e mais humildes nos tornamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiquem ligados. Com certeza haverá mais vídeos diferentes, propostas diferentes, mas sempre sobre livros e sempre querendo incentivar da melhor forma possível você aí do outro lado a ler e a conhecer o melhor que a literatura tem a oferecer. A literatura clássica é mágica e é eterna. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.